Estamos um pouco a mais do meio do ano e eu queria te perguntar uma coisa. Você já teve algum tipo de resolução sobre as metas que você colocou para esse ano? Você já conseguiu conquistar alguma coisa? E o que seria ter conquistado alguma coisa para você? Quais foram as suas metas? E eu entro já falando sobre isso porque hoje eu queria trazer dois lados da moeda, né? A questão da performance e a questão também de termos nossos objetivos concluídos. E por objetivo eu não falo nada demais, eu falo até questão de ler o livro, quitar um cartão, perder 5 quilos, coisas pequenas também valem, porque sempre a gente coloca muita pressão para uma coisa só e a gente não consegue dar andamento. E eu assisti alguns vídeos essa semana passada na realidade, né? Hoje, pra mim aqui, é segunda-feira, dia 27, mas eu creio que eu não vou estar postando hoje pra você. E eu vi dois lados. O primeiro é sobre essa questão da performance, do consumismo. Tanto o consumismo das redes ali, de várias informações, de vários perfis, e de você acabar sufocado ali, né, com aquela grandíssima maravilhas, né, que a gente vê da vida perfeita, de tudo dando certo. E o outro lado é a questão de criarmos sistemas que sejam imunes à motivação. O que seriam esses sistemas, né? Não depender de motivação do dia a dia para que você dê o passo a passo e consiga conquistar seus objetivos. Aqui no canal eu vou querer trazer um pouquinho sobre vários assuntos, né? Questão de estudos, principalmente de idiomas, que é algo que é uma meta para mim esse ano, e também a questão de negócios, né? Empreender. E também, né, de ter um emprego fixo ali, porque eu acho que vai valer conhecimento para os dois lados. Mas algo que nos últimos meses eu venho percebido que, por mais que eu tenha colocado métricas, né, metas e objetivos para esse ano, eu mal consegui realizar um. E por quê? Metas totalmente reais à minha realidade, agendas totalmente reais. Essa questão da gente querer ser produtivo e não é só uma produtividade normal. É uma produtividade que ela tem que ser bonita, ela tem que ser agradável, ela tem que ser comestível, digamos assim. E muitos, né, eu já fiz isso, tá? Eu sempre vou falar porque eu quero me dar de exemplo, tá? Para essas questões assim. Então, se você passa por isso, me conta. Mas é muito disso de você não estar preparado, não, você quer tal coisa, mas necessariamente você não tá organizado mentalmente para que aquilo lá aconteça. Quando eu falo organizado mentalmente, não é ficar comprando, baixando Notion, modelo de Notion, modelo de planilhas, baixando diversos aplicativos de produtividade e anotando lá o que você quer fazer, isso, aquilo, e no fim você faz 1, 2, 3 dias, no máximo ali 10 dias e não faz mais nada. Esse ponto, né, que entra essa performance doida com objetivos totalmente fora do nosso controle. Então, já fazem 2 meses, mais ou menos, acho que vai fazer ainda 2 meses, que eu estou reestruturando e tendo uma clareza mental sobre isso. Não adianta realmente a gente esperar motivação. É totalmente fora do controle. Você pode começar o dia animado, você pode acordar animado, que é algo raro. Mas você pode pegar alguma dificuldade ali no meio do dia que vai acabar fazendo com que você desanime. Isso é normal e acaba que nós já sabemos o resultado final, né? A gente vai acabar desistindo, vai deixar para outra hora. Depois eu faço, enfim, aquele papo comum. E quando a gente fala de criar um sistema,
né? Seria ter ali uma agenda organizada e você já saber, até quando eu fiz uma mentoria de questão de organização de tempo, e existia essa questão de conectividade de atividades, né? Por exemplo, eu quero muito aprender um idioma, mas eu não tenho tempo. Então, eu vou acordar escovando o dente já ouvindo um podcast. Então, eu faço associação com uma atividade e automaticamente você vai se acostumando com aquilo e as atividades ficam integradas. E por estarem integradas, você sempre vai estar fazendo mesmo de forma automática, né? Então, o momento sempre de escovar os dentes é o momento que você ouve o podcast. E, enfim, você pode atrelar outras tarefas com outras ações do seu dia a dia. Mas, pra mim, não funcionou, tá? E eu digo assim que o que realmente funcionou é ter a clareza do que eu precisava, não do que eu queria, do que eu precisava. Por exemplo, a alimentação. Eu sabia que eu tinha que mudar a alimentação por questões de saúde, mas eu não alterava porque eu ainda não tenho tal coisa, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, tem que ter tal suplemento, tem que ter isso, tem. E estava esperando ter tudo, e quando eu falo tudo são coisas palpáveis, né? E também estava esperando o momento certo, né? Ter mais dinheiro, ter mais tempo, fazer listas. E eu fiz diversas listas no Google Notes. Diversas, de coisas que eu precisava comprar, de coisas que eu tinha que fazer, disso, daquilo. Mas nunca fazia. Nunca. E a partir do momento que eu decidi que eu precisava, porque eu estava com muita dor, porque eu estava sentindo coisas que iriam futuramente, um futuro próximo, me prejudicar para o caramba. Então, eu não coloquei o que eu queria fazer. Eu comecei a fazer o que dava de acordo com o que eu precisava. E isso você pode colocar dentro de uma meta, por exemplo, você quer muito comprar um carro. Se você precisa disso, se é uma necessidade agora para você, então o que você precisa, nas condições que você tem hoje, fazer todos os dias para conseguir aquilo lá. É a mesma coisa gravar aqui conteúdo. Nem sempre eu vou estar postando todos os dias, porque tem que fazer edição, tem que fazer script. Também não faço muito script, tá? Até só tô com a ideia aqui e tô soltando palavras. Então, se vocês verem que tem alguma coisa meio desconexa, podem avisar. Mas é necessário ações todos os dias. E isso nunca entrava na minha cabeça. Porque eu sempre montava aquele Notion bonitinho. E lá, né, fica o calendário, aqueles emojis bonitinhos para cada tarefa. E o máximo que eu conseguia fazer era apagar incêndios. Porque o meu foco era mais o trabalho. E eu só apagava incêndio. Só apagava incêndios. Até que chegou o momento que eu precisava me dar o trabalho de trabalhar, né, uma responsabilidade, mas também eu precisava me dar o luxo de fazer o que eu precisava realmente fazer. Porque como minha mãe diz, né, sem combustível a gente não funciona, se a gente não cuida da gente mesmo, o trabalho vai ficar, né, a louça vai ficar, enfim, tudo fica porque a gente se acaba, né? Então o nosso maior recurso somos nós mesmos. Então, precisamos nos cuidar. E eu comecei a ter essa noção, comecei com o que dava. E hoje sigo uma dieta mais restritiva, que era o que eu precisava, mas sem aquele luxo todo de ter isso, ter aquilo. Tem que ter framboesa para colocar no overnight oats, que eu acho que é um negócio horroroso. Se bem que eu assisti uma cientista falando o jeito certo de fazer. Mas não coloquem chia, para quem não gosta de uma textura estranha. Eu acho chia muito estranho quando ela incha, sabe? Eu não sei te explicar. Quem gosta de chia, parabéns. Não consigo. Vou tentar só com a aveia e o leite para ver o
que vai dar. Mas era sempre muito... A base era sempre a performance acima do que era necessário. E para você atingir a performance, que principalmente a que você vê, a que você almeja, sem começar pelo que você precisa, com o que você tem, não bate. Porque você vai começar aqui, olhando aqui. E se você utilizar essa métrica aqui, né, da performance como inspiração, ok. Mas se você usar como meta, aqui vai ser a parte que você vai começar, você vai ficar triste, você vai ficar desiludido ou desiludida e vai desistir. Então vamos deixar mais rente, né, a realidade e vamos começar. Isso vale para tudo, seja exercício. Ah, não tem como eu pagar academia, não tem como pagar um personal. Não tem problema. Compra pezinhos. Se você não tem condição de pezinhos, pega um saco de feijão, de arroz. Enfim, tem vários vídeos no YouTube de pessoas treinando com instrumentos, né, que a gente consegue em casa, né, um cabo de vassoura. Antes de recomeçar a academia, eu estava fazendo exatamente isso, até que eu comecei, entrei lá na Shopee, comprei uns pezinhos, comecei a fazer aqueles full bodies de pilates, né, que faz os exercícios ali, só que com o pezinho. Já destrói, principalmente se você é totalmente sedentário, você vai sair suado, cansado. Para, testa. Só testa a minha dica. E não precisa, sabe? Muita coisa é performance. A gente tem que aprender a separar isso. Não tem como. Acho que vocês estão vendo um violão aqui. Eu tenho desde os meus 15 anos. Eu comprei com o meu primeiro salário. E basicamente nunca aprendi a tocar. Já tentei várias vezes, eu comecei a tocar algumas músicas, mas eu simplesmente parei. Eu guardo ele de recordação, ele é o meu primeiro salário. De, sei lá, 16 anos atrás ou mais. E eu guardo tanto de recordação, mas também porque eu ainda tenho vontade de aprender. Mas toda a minha rotina não me permite no momento aprender ainda a tocar violão. Eu não tenho esse tempo. Ou eu gravo conteúdo, ou eu vou me dedicar a aprender violão. Ah, Carol, mas você pode assistir aula, se gravar assistindo aula, tentando aprender. Gente, eu não tenho paciência, tá? Já tentei aplicar online, assim, né? Ver ali. Ah, não. Ainda não. Crochê é a mesma coisa. Mas eu comprei uns kits de bordado pra fazer cachecol, fazer aquele... Ah, esqueci o nome do ponto. Ponto russo? Que tava na moda uns anos atrás. E eu tava sem fazer absolutamente nada. Decidi comprar o kit. Tá lá. Então eu acho que tudo realmente é influência, né? E acaba que a gente fica perdido, porque é tanta coisa que a gente quer fazer, tanta coisa que a gente quer, né? Quer pra gente, quer que aquilo mude a vida da gente, a gente quer ser melhor em alguma coisa, mostrar, né, que consegue também fazer. E eu acho que tudo isso é o querer fazer parte, né, desse mundo. E acaba que a gente desiste por conta dessa diferença de realidade que não... Sinto muito. A gente muitas vezes não vai conseguir encaixar, né, aquela realidade das 24 horas, né? O que as 24 horas que existe para mim não é a mesma para você, não é a mesma para um pai de família que tá lá morando, sei lá, numa cidade vizinha de São Paulo, que tem que ir para São Paulo para trabalhar o dia inteiro, volta, sei lá, de madrugada, dorme o quê? 2, 3 horas. Falar nisso. Hoje eu fui no mercado com a minha mãe e tinha um açougueiro super simpático, super. E ele tava contando essa realidade dele, né? Ele falou que tem a parte boa e a parte do contra de se trabalhar para o caramba, né? E ele fala que ele acorda super cedo,
vai no mercado, né? Ele fica até a noite ali trabalhando de açougueiro. E depois ele ainda vai trabalhar numa lanchonete. Ele é... Gente, esqueci. É chapeiro que fala? Que fica ali fazendo os lanches? Eu acho que é isso, né? E ele fica até madrugada e ele dorme só 3 horas por dia. Faz anos que ele faz isso. E ele busca a mulher dele, leva a mulher dele no trabalho, ajuda ali com o filho, ajuda na comida e tudo mais. E ele disse, é ruim porque a gente não descansa e tudo mais, mas ele tem a parte boa dele que ele tá conquistando as coisas que ele sempre quis, né? Porém, qual que é a sua realidade, né? Sim, muitos têm 2 empregos para poder sobreviver, né? Muitos precisam de 2 empregos para conquistar alguma coisa, porque só um salário basicamente só paga as contas básicas. E não é só a gente pensar em questão de pegar ônibus, metrô, trem e afins. Sim, existem milhares que têm essa realidade. Mas também tem a realidade do que moram até perto do trabalho, mas precisam ter 2, 3 trabalhos, né? Fazer bicos finais de semana para poder se manter. Então, a gente tem que realmente repensar a nossa realidade para encaixar os nossos sonhos nela. E não se comparar. Gente, não dá pra se comparar. É a mesma coisa eu que estou começando agora no YouTube. Ficar comparando o cenário, comparando, sei lá, minha roupa, meu cabelo, comparar visualizações, likes. Eu acho que é legal e é necessário, né, quando a gente busca futuramente uma monetização numa rede social. Mas eu não creio que tem que ser o ponto, a métrica maior. Porque você vai postar um vídeo e você tá esperando 1.000 seguidores, 100 mil views, não sei quantos mil likes no seu primeiro vídeo. Ninguém te conhece. A não ser que você tenha um networking, assim, ou você venha de outra rede, né, que você tenha muitos seguidores, né, você consegue fazer essa conversão. Mas se não, não. Então é isso. Eu queria trazer mais essa realidade. Eu acho que não é só criar um sistema, não é só ter uma agenda bonita, não é só ter vários caderninhos, né? Não é sobre ter caderninhos, agendas, não é sobre comprar vários livros, não é sobre ter que ter algo para iniciar. Gente, eu tô sem tripé. Eu estou com meu... Ai, como é que fala? Eu vou depois filmar, eu vou colocar a imagem em algum lugar daqui pra vocês verem. Eu tô em cima dos livros, apoiado em vários lápis de cores. E estou aqui pra vocês. Não estava com vontade de gravar hoje, mas eu sabia que eu tinha esse compromisso. Então, é essa a diferença. Agir de acordo com o que você precisa com o que tem. Não sonhar alto, sim, por favor, sonhe alto, porque a mesma energia que você tem para sonhar pouco, você tem para sonhar muito. Mas sonhe com os pés no chão, né? Sonhe sabendo que a sua realidade não é a realidade do amiguinho, não é a realidade de um super influencer, tá? Mas que a gente pode sim se tornar um super influencer, mas é só a gente ter paciência, tá certo? Fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida, de repente você quer que eu fale sobre algum assunto, se tiver alguma crítica, por favor, coloca nos comentários, deixa seu joinha que já me ajuda muito. E é isso, até mais.